Meditação de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Nessa passagem é narrado que o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Né? É uma parábola de comparação sobre o reino de Deus, né? O reino dos céus. Porque ele tem uma vinha e ele precisa que tenha trabalhadores para ela. Então, no final do dia, né, no final do trabalho, chega o momento desses trabalhadores receber pelo que fez, né? E aí teve os primeiros grupos e teve o último grupo, né? Os derradeiros. E ele chega e paga, né, o que foi acertado por esse primeiro grupo. E quando chega a hora dos derradeiros, ele paga um dinheiro igual ele pagou para o primeiro. Porém, o primeiro grupo questiona. Mas por que que eles vão receber como nós, se fomos nós que chegamos aqui primeiro, aguentamos a fadiga do dia todo, trabalhamos mais? Por que que nós não receberemos mais do que eles? Então, o senhor dessa vinha chega e fala: mas você está reclamando do quê? Eu não estou te pagando o que foi acertado entre eu e você? Tem algum problema de eu pagar para eles igualmente eu estou pagando para você? O dinheiro não é meu? Qual é o problema de eu ser bom para com esses? Ou seja, ele disse: eu quero dar o melhor também para esse. O que é que dá o resultado nessa palavra, meus irmãos? Dá o resultado para nós. Porque isso foi uma parábola que Jesus usou para falar de nós, os cristãos. Ele está querendo dizer o quê? A partir do momento que nós aceitamos Ele como único suficiente Salvador e entende que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água que sacia, nós somos convidados a pegar esta palavra que é dele e levar adiante para quem necessita. Então nós temos essa obrigação de levar a palavra de Deus para quem ainda não conhece, para quem ainda não tem o conhecimento que a gente tem, para que essas pessoas também sejam libertas como nós fomos libertos. E como será o nosso pagamento? Porque aqui na parábola alguém recebe por isso. É as nossas obras. Na Bíblia fala que as nossas obras que a gente pratica aqui, nós receberemos como galardão no céu. Então, conforme for o tamanho, a quantidade das suas obras, será também o seu galardão. Só que aí fica a pergunta: mas eu comecei a fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor há muito tempo, e vai ter pessoas que vão começar a fazer a obra de Deus há um tempo mais curto, né? Então eu vou fazer menos tempo que eu, porque o meu galardão talvez será menor. Porque aqui dá a entender que muitos que começou a fazer a obra de Deus bem antes, muitos desses vão receber um galardão menor. Mas por quê? Aí entra a justiça de Deus. Nós, seres humanos, olhamos um para o outro e vemos com os nossos olhos carnais o que os outros fazem. O Senhor vê o que a gente faz por fora e vê a nossa intenção por dentro. Infelizmente, nós sabemos que existe muitos irmãos que fazem a obra de Deus de uma forma para ser vistos, de uma forma para ser aplaudido, de uma forma para ser reconhecido ainda aqui na terra. Então, não faz com aquela intenção de somente e unicamente agradar o Senhor Jesus. Não faz com aquela intenção de saber que está fazendo porque quer o certo, porque também anseia que o seu irmão seja salvo. Então, não faz nesse sentido. Muitos, não são todos, mas muitos fazem para receber aplauso ainda aqui na terra.
Então, tem pessoas que congregam em igreja física que só aceita cargos na igreja, aqueles cargos que é visto, aqueles cargos que as pessoas comentam, que as pessoas aplaudem, que as pessoas vai lá, bate no ombro e fala: nossa, tá muito bonito o que você está fazendo. Então, tem pessoa que só quer receber esse cargo, o cargo que lhe é possível receber elogios. Aqueles cargos que são feitos nos bastidores, que são um pouco mais árduos, que muitos não vê, não reconhece, e às vezes começando pelo seu próprio pastor. Então, esse tipo de cargo, a maioria das pessoas não querem. Mas por que não querem? Porque elas querem o galardão dela aqui ainda. Então, esse tipo de pessoa, quando chegar lá, Deus vai avaliar a obra dele. Na Bíblia fala que a obra da gente vai ser queimada. Então, tem que ver se ela vai ser resistida ao fogo ou ela vai queimar como palha, né? Então, às vezes a gente fala assim: mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas pare e pensa, você está fazendo verdadeiramente a obra de Deus com o coração, com a intenção verdadeira? Ou só para dizer que tem um cargo de nome, de renome na igreja? Cuidado, meus irmãos, com cargos. Cargos também traz poder, remete a poder. Cuidado, o poder derruba a pessoa. Tem pessoas que não sabem lidar com cargos que lhe emite poder, porque o poder sobe a cabeça. Então aquelas pessoas mudam de água para o vinho. Elas se sentem melhor do que o outro. Mas se você diz que é seguidor de Cristo, já para começar, você não deveria se sentir melhor do que o outro, só porque você tem um cargo que é visto e reconhecido na igreja, ou porque você tem um cargo de pastor, de diácono, de presbítero, ou de um líder, né, reconhecido, tal. Não deveria ser assim, porque Jesus, que é o nosso Salvador, ele diz que quando ele veio aqui na terra, ele veio para servir e não ser servido. Então, por que nós, seres humanos, se enchemos o nosso ego só por causa de um cargo, ou porque eu tenho 20 anos de crente, acha que eu sou melhor do que um outro que só tem 1 ano de crente? Ou melhor do que um outro que está ali na igreja que não tem cargo nenhum, porque às vezes o seu líder maior avalia e acha que aquela pessoa não tem capacidade, né? O Senhor fala na palavra dele que quem não tem dom pede, quem não tem sabedoria pede, tudo pede para Deus, que Deus ele dá tudo que a gente necessita. Então, preste atenção, o Senhor está vendo tudo. O Senhor, ele te vê por fora e por dentro. É o Senhor que te avalia. E aí fica a pergunta: você não tem medo disso? Da avaliação de Deus? Você não tem medo do olho consumidor do Senhor que está sobre você? Então, preste atenção, meus irmãos. Se você tem qualquer tipo de cargo na igreja, seja ele visto ou não, lembre-se, o seu cargo não é para te servir, mas o seu cargo é para servir aos seus irmãos, é para servir a Cristo. Não é para ninguém te servir, mas é para você servir. Essa é a finalidade de qualquer cargo que você receba, para que sua obra seja genuína e verdadeira diante do Senhor. Se você realmente não tem a intenção de servir, então eu te aconselho, não aceite o cargo, porque você pode nadar e morrer na praia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te transforme de dentro para fora, porque o tempo já está acabando. E agora chegou o momento do joio ser separado do trigo e de o Senhor avaliar a obra de cada um. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês.